E aí, a sua vida tem agradado ao Senhor? Você sabe como agradar a Deus? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse Viva Deus, agradando ao Senhor. Vem comigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais o Viva Deus. É sempre um prazer essa troca que nós fazemos aqui. É muito bom ter você aqui ouvindo e aprendendo junto comigo. Hoje nós falaremos sobre agradar ao Senhor. E desde já eu quero definir essa palavra que quer dizer transmitir satisfação, transmitir contentamento, alegria, gozo, sabe, se encantar, se deleitar, comprazer-se. Olha que coisa maravilhosa. Você já pensou você despertar isso no Senhor? Mas aí a pergunta que vem à nossa mente é: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, precisa ser agradado? E desde já eu te digo, não. Deus é autossuficiente. Ele é completo em si. Ele não tem insuficiência de nada, ele não tem deficiência de nada, ele é o desde sempre, ele é o grande eu sou, sabe, antes dele não existia nada e ele não tinha falta de nada, ele não precisa de algo para existir ou para se completar. E aí você pergunta, ué, então por quê? Por que eu tenho que agradar a Deus? E eu vou te responder, porque é uma necessidade nossa corresponder ao amor do Senhor. Porque quando nós agradamos a Deus, nós falamos do amor que nós sentimos pelo Senhor. E isso é muito, muito importante. Por mais que Deus não precise, não quer dizer que nós não podemos e devemos agradar ao nosso Senhor. E aqui eu quero trazer um entendimento, porque a graça, que é favor e merecido, trouxe a salvação sobre todos nós. E a palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos, quando nós éramos pecadores. Mas a graça, a salvação do Senhor fala sobre o amor de Deus para com os seres humanos, para conosco, derramando salvação sobre toda a humanidade. João 3,16, João vai falar de um termo que ele não consegue nem entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor incompreensível, não dá para explicar, mas é o amor de Deus para conosco, é Deus nos dando valor no seu amor. Mas quando nós agradamos a Deus, nós falamos do valor que Deus tem para nós. Você entende que isso fala do nosso relacionamento para com Deus?
daquilo que nós queremos construir com o Senhor, porque Ele se aproximou de nós. A palavra de Deus diz que o sangue do Cordeiro nos aproximou do Senhor, rasgou o véu. Agora nós temos livre acesso ao Senhor através do seu Espírito Santo. Jesus se tornou mediador entre Deus e os homens. Isso tudo porque Deus nos amou. Mas agora nós temos o acesso ao Senhor para poder agradá-lo, para poder louvá-lo, para bendizê-lo, porque da mesma maneira que você pode entristecer o Espírito Santo, você pode alegrar ao Senhor, dizendo que o ama, que o adora, que Ele é Senhor da sua vida, andando segundo os preceitos de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Sabe, agora nós conhecemos ao Senhor, nós podemos desfrutar desse amor, porque nós temos uma bússola de como nós podemos agradar ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque fala do nosso amor para com Deus, simplificando para você, trazendo um pouco mais para a nossa realidade mais comum, que nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Um pai que tem um filho, uma mãe que tem um filho, o ama independente de qualquer coisa, independente dos seus erros, independente do que ele cometa. Mas quando o filho nos agrada, isso fala do valor que nós temos para ele, independente, sabe, do valor que nós damos. Isso é maravilhoso. Não é bom ser agradado por um filho chegar e te abraçar e dizer: eu te amo, pai, você é tão maravilhoso. Isso aumenta o seu amor? Não. Mas isso te traz felicidade, te traz prazer. E é isso que é agradar a Deus, é trazer contentamento para o nosso Senhor, trazer contentamento para o nosso Deus. Que coisa maravilhosa poder fazer isso. E é na intimidade, porque Deus, Ele trabalha conosco na intimidade. Como é que nós podemos retribuir a Deus algo que na verdade nunca poderemos retribuir o tamanho, mas nós podemos mostrar gratidão e respeito e amor ao Senhor, dizendo: Senhor, não foi em vão, não foi em vão que tu me salvaste, que tu morreu por mim, que tu enviaste o Espírito Santo, não foi em vão, sabe? Eu te agradeço, eu te louvo, a minha vida te adora. Isso é maravilhoso um pai humano ouvir isso, por mais que não haja necessidade, e é maravilhoso para Deus também ouvir esse tipo de coisa, porque Deus se relaciona conosco. É por isso que o Espírito de Deus foi enviado a nós, para comungar conosco, sabe, para que nós possamos ter acesso a essa interação com o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: o que ligardes na terra será ligado no céu, o que será ligado no céu será ligado na terra. A palavra do Senhor diz, eu vou ler aqui para vocês, Tiago 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chega ao Senhor, agrada ao Senhor, e Ele te agradará. É isso que a palavra de Deus fala. Em Salmos 37,4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem é que agrada ao Senhor? É quem está alinhado com o seu pensamento. É aquele que está alinhado com o Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor. E Ele diz: quem faz a minha vontade, eu também vou fazer a vontade, porque eu sei que tudo que Ele pedir, tudo que Ele rogar, que Ele clamar, está alinhado com aquilo que eu quero. Por isso que a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Olha que interação, quando você está alinhado com o Senhor, quando você quer agradar a Deus a todo custo. É uma retribuição por esse amor que João não consegue nem descrever. Não é sobre merecer algo por fazer isso, não.
É porque o Senhor merece. É porque Ele merece. Nós recebemos sem merecer, mas Ele recebe porque Ele merece de cada um de nós. Então, como é que nós podemos agradar a Deus? Nós precisamos conhecê-lo, nós só podemos agradar alguém que nós conhecemos, que nós usufruímos da intimidade, que nós conhecemos o coração. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos os guarda, este é o que me ama. Quer dizer, aquele que tem, aquele que executa, aquele que faz, aquele que me conhece, aquele que vive a minha intimidade, sabe como me agradar. Que coisa maravilhosa! Conheça o Senhor, desfrute da companhia do Espírito Santo e aprenda como agradar ao Senhor. Sabe, eu vou tentar te ajudar, depois de algum estudo, pegando alguns versículos, de como nós podemos agradar ao Senhor. Existem alguns versículos que nos nortearão e nós vamos começar a tratar alguns deles. Veja comigo. Romanos 8:8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo aqui afirma aos romanos que aquele que é dominado pelo pecado, dominado pelo mal, dominado pela carne decaída, não pode agradar a Deus. Em contrapartida, aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que vive uma vida no Espírito, agrada ao Senhor. Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O nosso testemunho, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, ele agrada ao nosso Senhor. Sejamos todos testemunhas agradáveis, para que todos aqueles que olharem para a nossa vida possam ver o nosso Deus. Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado, que se comove com os seus erros e que não é indiferente aos seus pecados. Esse é um coração quebrantado, um coração sempre disposto a se achegar a Deus. Hebreus 13:16. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Por isso Deus diz que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Devemos olhar para o nosso lado, para os necessitados, para os órfãos, para as viúvas, pois essa é a verdadeira religião. Deus nos manda amar os nossos irmãos. 1 Reis 3, 10 ao 14. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas Salomão podia ter pedido tudo, mas pediu sabedoria para que o seu povo prosperasse, para que julgasse bem, segundo os preceitos e a justiça de Deus. Orar com entendimento agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. O nosso Senhor se agrada de filhos obedientes, e é por isso que esse é o primeiro mandamento com promessa, quando o próprio Deus diz que quando nós honramos a pai e mãe, nós vamos bem e os nossos dias são prolongados sobre a terra. Glória a Deus, honremos aos nossos pais e às nossas mães, porque isso é agradável ao Senhor. Salmos 147, 10, 11. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Temor, respeito, reverência,
submissão. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar e tem total submissão à sua vontade, esse Deus se agrada por temê-lo. 1 Pedro 2,20. Naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformar se forem espancados por terem feito mal. Mas se fizerem o bem e suportarem os açoites, Deus se agradará muito de vocês. Nem sempre é fácil agradar a Deus. Jesus foi açoitado, humilhado, para agradar o Pai. Os discípulos foram mortos da maneira mais vil, por amor a Deus, para agradar ao Senhor. E assim todos os mártires até hoje. Que maravilha, né? Quantas formas, de quantos jeitos nós podemos agradar ao nosso Senhor. De muitos jeitos, de muitas formas, Deus nos ensina a agradar ao Senhor. Mas, sobretudo, a maior forma de agradar a Deus, com certeza, é obedecendo. É ser guiado pelo Espírito Santo, porque Ele nos conduzirá em obediência. É o passo que Deus nos dá para dentro dele. Você entende? Para a sua intimidade. Porque quando nós obedecemos a Deus, Ele nos leva para dentro dele, para o seu esconderijo, para o seu secreto. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós agradamos a Deus, nós nos tornamos cada vez mais íntimos do Senhor. O maior exemplo, claro, é Jesus. Aquele que agradou a Deus em tudo. Aquele em que o Espírito encontrou repouso, que o guiou todo momento e que se deixou ser guiado a todo momento pelo Espírito de Deus. Aquele que desfrutava total intimidade com o Pai através do Espírito Santo que repousava sobre ele. Que coisa maravilhosa! Ao ponto do Pai falar: este é meu filho amado, em quem me agrado. Em algumas traduções, em quem me comprazo. O Pai se agradava do Cristo, porque o próprio Cristo dizia que a sua comida era fazer a vontade de Deus e cumprir aquilo para o qual ele foi destinado. Oh, que coisa maravilhosa! A sua comida, o seu dia a dia, ele queria o tempo todo agradar ao Senhor. E assim deve ser a nossa vida. Como você viu, nós devemos agradar ao Senhor temendo a Ele, sabe, obedecendo aos nossos pais, nos desviando do pecado. Nós temos muitas e muitas outras maneiras de adorar o nosso Senhor. Mas, quando nós falamos e usamos Jesus como exemplo, parece que é algo inatingível, porque se trata do suprassumo, do mestre, do rabi, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou te dar outro exemplo, de alguém cuja palavra diz, tanto em Atos, como lá em Salmos, de que foi alguém segundo o coração de Deus, alguém que agradou ao Senhor. E eu vou falar de alguém imperfeito. Como pode Deus se agradar de alguém imperfeito? Davi foi alguém imperfeito, mas a palavra de Deus diz que ele agradou ao Senhor, que ele era o homem segundo o coração de Deus. Eu vou ler aqui para vocês o Salmo, falar o que Davi fez e a aplicação que tem que ter na nossa vida, através do Salmo 51, que retrata muito bem por que Davi agradava tanto ao Senhor. Davi não tinha problema em confessar o seu pecado para Deus. Salmo 51:4 diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi sabia que tinha pecado. E quantos de nós desagradamos a Deus porque somos soberbos, porque não temos humildade para admitir o nosso pecado, para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu errei,
eu pequei. Sabe, ter um coração quebrantado para o Senhor e dizer: Senhor, eu pequei contra ti e somente contra ti. É isso que Davi fez. E isso agrada ao Senhor, quando nós admitimos o nosso erro. Porque quando nós admitimos o erro é que nós podemos ser consertados, é que nós podemos ser perdoados, porque até então nós achamos que aquilo passará batido, mas nós tratamos com um Deus que é santo e que abomina o pecado. Então, Davi agrada a Deus quando se humilha, quando perde o orgulho e enfrenta a Deus no sentido de se colocar diante dele e dizer: eu pequei. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava com os seus erros e pedia misericórdia a Deus. Pedia misericórdia ao Senhor para que fosse apagada as suas transgressões. Por isso que ele diz em Salmos 51:2: lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado. Que coisa maravilhosa! Deus espera isso de nós, isso agrada ao Senhor, porque ele diz que se agradou de Davi quando Davi fez isso. Quando Davi pediu não só perdão pelos seus pecados, mas pediu: me limpa, me torna limpo de novo, me torna puro de novo, porque eu entendo que tu és santo, e para se achegar diante de ti, eu preciso estar limpo, as minhas vestes precisam estar brancas, e é assim que eu quero entrar na tua presença. Davi entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina. Olha que maravilha! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele era totalmente dependente da graça divina. Ele sabia que ele por si só não podia se levantar. Ele por si só não podia se tornar um homem melhor. E ele pedia: Deus, cria em mim um coração que possa te agradar. Um coração que possa te fazer bem. Que maravilha! Davi tinha a preocupação de perder a comunhão com Deus. Ele era rico, ele tinha tudo, ele podia tudo na terra, mas o que Davi tinha medo era de perder a comunhão com o Espírito Santo. Ele diz no Salmo 51:11: não me repulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. O que Davi mais temia era que o Espírito, pudesse de alguma maneira ser retirado, porque naquela época nós sabemos da dispensação, o Espírito não estava dentro de nós, o Espírito estava sobre, então ele podia ser retirado a qualquer momento, por qualquer desobediência. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz: não retire de mim, por favor, eu não posso perder a tua presença. Davi agradava a Deus porque ele queria a presença do Senhor com ele. E é assim que nós devemos agradar ao Senhor, querendo a sua presença. Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade. É isso que diz no Salmo 51:13-15. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Olha que maravilha! Ele queria que a glória do Senhor, fosse proclamada sobre todos os lugares. Ele não queria que fosse proclamado o seu braço forte, a sua riqueza, as suas mulheres, os seus filhos, tudo que ele poderia comprar, tudo que ele poderia ganhar. Não, ele queria que a glória do Senhor fosse proclamada sobre a terra. Que coisa maravilhosa! E Davi, assim, foi alguém segundo o coração de Deus. Você tem vontade de ser assim? Hoje você está conhecendo como pode se tornar uma pessoa mais íntima e que possa trazer o sorriso e agradar o nosso Senhor durante o dia a dia.
Sabe, isso é uma doutrina, é isso que nós temos que perceber, algo a ser feito. É dito durante muitos versículos na Bíblia, durante muito tempo, durante vários momentos. Agradar a Deus não deve ser algo pontual, algo ocasional, algo que aconteça de vez em quando. Mas nós devemos ter sim uma vida, um estilo de vida que agrade ao Senhor, que agrade ao nosso Deus. E pesquisando, eu vi Olavo de Carvalho, um filósofo, que alguns nem gostam tanto, já inclusive falou mal da igreja templo, sabe, mas que é um católico. E aí ele disse algo interessante, ele falou assim: você agrada a quem assiste, a quem está na plateia, o homem ou a Deus. Olha que coisa interessante, olha que coisa tão profunda, e eu vou te explicar. Qual é a aprovação que você quer? Do mundo ou do Senhor? Para isso você precisa entender e ter a consciência da presença de Deus. É agora que eu vou citar aquele versículo muito conhecido que você talvez tenha sentido falta, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque necessário é que aquele que se aproxime dele creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Você entendeu? Você entendeu a profundidade desse versículo? Quando você tem fé na existência do Senhor, você entende que o Senhor está em todo lugar, em todo momento, a toda hora, e você entende, você tem que ter essa consciência de que se o Senhor está em todo lugar e em todo momento, Ele é a sua plateia. Ele é quem te observa o tempo todo. Ele é quem você tem que agradar o tempo todo. Por isso, nós temos que viver uma vida agradável ao Senhor. Uma vida de total consciência da existência do nosso Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E se você crê que Deus existe, se realmente você crê nisso, porque você talvez esteja vivendo uma vida de momentos, de ocasiões, onde você agrada a Deus dentro da igreja, onde você agrada a Deus quando lê a palavra, onde você agrada a Deus quando dedica um louvor ao Senhor na sua casa, no seu banheiro. Mas quando você toma essa consciência de que o Senhor está o tempo todo na plateia, te observando, olhando para você, e essa fé toma o teu coração, você se torna uma pessoa que pode agradar a Deus o tempo todo, porque você não quer agradar ao homem. Por isso que Jesus vai falar que nós não podemos agradar a dois senhores, porque um irá ficar irado e o outro você amará. A palavra de Deus diz que você se dedicará a um e desprezará o outro. Então, se você perde essa consciência por uma hora, você está agradando a outro Deus, ao Deus do mundo, ao Deus do deixa a vida me levar. Mas se você está agradando a Deus o tempo todo, é sinal que você tem consciência da sua presença o tempo todo. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que Jesus agradava a Deus o tempo todo. É por isso que a comida de Jesus era agradar ao Senhor, porque ele tinha a consciência do Pai o tempo todo através do Espírito Santo. Que possamos ter essa consciência, que possamos agradar a Deus o tempo todo, que a nossa vida seja uma oferta de amor e de gratidão, e que nós possamos agradar ao Senhor em todos os atos e em todos os momentos da nossa vida. E que se em algum momento houver alguma queda ou alguma distração, possamos ser como Davi,
possamos regressar e dizer: Senhor, eu quero a tua intimidade de volta, eu quero a consciência de que tu estás comigo o tempo todo, porque o que eu quero fazer é estar o tempo todo no centro da tua vontade, no centro do teu querer. Que essa palavra possa ter ficado no teu coração, possa ter sido cravada no teu peito e que você possa agradar a Deus o tempo todo. Eu vou terminar lendo João 8:29, o nosso mestre falando: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém. Que seja assim na nossa vida. Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!